Olá, é um grande prazer para nós, alguns programas sobre os 90 anos da Escola Paulista de Medicina, 90 anos da SPDM. São duas instituições que nasceram juntas. E hoje nós temos aqui o Gilberto Natalini, que talvez seja uma das pessoas que há mais tempo esteja aqui na Escola Paulista de Medicina. Ele entrou como aluno em 1970 e até agora, 2023, faz parte do Conselho Administrativo da SPDM, faz parte do Consul da Universidade. Natalini, o que você viu, ouvia em 1970, num período crítico da Escola Paulista de Medicina, que te chamou a atenção do ambiente da Escola Paulista de Medicina? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer da minha satisfação de poder estar aqui e agradecer o convite que você me fez. É uma honra porque, professor Ronaldo Laranjeira, você é um ícone, não só da Escola Paulista, mas de todo o Brasil, na tua especialidade, que é a especialidade da psiquiatria, em particular na área de drogas, álcool e drogas, mas não só nisso, você ganhou o status de um grande gestor na presidência da SPDM, que é uma organização social que respeitada no Brasil todo como gestora do SUS. Então, minha alegria de estar aqui é importante falar. De fato, eu entrei na escola em 1970, filho de um balanceiro de usina de açúcar que ousou querer ser médico e foi para a guerra, fez o cursinho, passou no vestibular e passou na Escola Paulista, que era, na época, uma das melhores, como é até hoje, escolas médicas do Brasil. Entrei aqui em 70 e vivi intensamente a vida universitária. Também vivi o movimento estudantil, que na época era muito difícil, porque a gente vivia um regime de exceção e as liberdades eram muito cerceadas, e a gente também ousou a falar a palavra liberdade, mas nunca deixamos de estudar, professor. A gente passava, eu e uma turma nossa, que era ativista do centro acadêmico, a gente passava em todos os exames, sem fazer exame. Quando chegava no exame, a gente já tinha nota, porque a gente estudava, se dedicava. E a nossa relação, a nossa relação, mas a minha em particular com a escola, foi uma relação quase que de filho para pai ou para mãe. Porque eu tenho muita honra de dizer que eu estou envelhecendo com dignidade. E essa dignidade que a gente adquiriu durante a vida, eu devo à minha família, meu pai, minha mãe, meus avós, né, meus irmãos, e devo metade dessa dignidade à formação que eu tive profissional, técnica, e à formação humanística que eu tive aqui dentro da Escola Paulista de Medicina. Isso aqui foi uma universidade da vida, mas da vida voltada para o bem, para o ser humano. Então, desde aquela época até hoje, eu nunca me desliguei da Escola Paulista de Medicina. São 53 anos, embora eu não seja professor, nem tenha feito carreira universitária, mas a parceria de trabalho e de admiração e de troca de experiências, enfim, que eu tenho com a escola, com todas as gerações desde aquela época, é muito grande. E eu tenho uma alegria enorme disso. E a SPDM, que foi, na verdade, a base de organização para a fundação da escola lá em 1933, eu também, obviamente, tenho tanto é que eu sou do Conselho Administrativo da SPDM, a convite de vocês, e sou um advogado pro bonos do trabalho da SPDM na atenção à saúde do SUS pelo Brasil afora e em São Paulo também. Sempre estivemos juntos nessa parceria. Naquela época, né, a Escola Paulista de Medicina já era muito forte o pensamento clínico, né, de ter uma ideia de como elaborar uma história clínica, né, aquilo do que o Jairo Ramos, né, falava. E você acha que isso marcou também, do ponto de vista médico, a sua formação? Eu aprendi a examinar um paciente, né? Eu sei examinar um paciente, não estou contando vantagem. Eu e todo mundo que passou, na nossa época, nas mãos da escola, nas mãos dos professores. Eu tive a felicidade de ter algumas aulas com o professor Jairo Ramos antes de se aposentar. É uma sumidade, né? Era um homem que conhecia o corpo humano, conhecia a alma humana como ninguém. E ele deixou discípulos
o próprio filho dele, Oswaldo Ramos, e outros professores de propedêutica, de clínica, de especialidades que ele formou e deixou e que a escola deu continuidade. Eles ensinavam, eu aprendi naquela terceira enfermaria do Hospital São Paulo, é preciso falar da importância do Hospital São Paulo na nossa vida, na vida dos estudantes da Escola Paulista de Medicina. Foi ali que a gente teve o contato com os pacientes, com os professores, nas enfermarias. Eu aprendi ali a conhecer, né, a extrair na história clínica, no exame médico clínico, que hoje está tão deixado de lado, né? As máquinas estão tomando conta das nossas mãos de médico. Eu aprendi realmente muita medicina que eu emprego até hoje. Até hoje. Eu não fiz vida universitária, mas o que eu aprendi ali em 1971, 72, até 75, até hoje eu examino os doentes e lembro das aulas que eu tive dos velhos professores. Depois você foi para fazer residência de cirurgia no servidor. Como é que foi esse período de formação cirúrgica? Olha, eu vou falar para o senhor, eu fui para o servidor porque o servidor operava muito, o residente operava demais, tinha muita prática de cirurgia. Bom, aí entrei lá, fui para gastrocirurgia. E na gastrocirurgia eu tive o prazer de ser aluno do professor Goff, Fábio Schmidt Goff, um grande gastrocirurgião. E o preceptor da residência era o Yamaguchi Nagamasa, ou Nagamasa Yamaguchi. Era o nosso preceptor. E ele gostava de mim, eu também tinha muita amizade com ele, e a gente operava muito, eu operei muito paciente no Hospital do Servidor e aprendi muita clínica cirúrgica. Porque eu estava me preparando para fazer 2 anos de cirurgia e atender o povo. Eu me preparei para atender o nosso povo, entendeu? Eu não sabia se eu ia ficar em São Paulo ou se eu ia para o interior do Brasil, para os rincões do Brasil, mas minha vontade era atender o povo pobre, operar. E nós fizemos isso durante a nossa vida toda. E a escola, do ponto de vista humano, humanista, do ponto de vista da clínica médica como um tal, me deu toda a formação e o servidor me deu a prática de mão. E aí eu, com 2 anos de residência, saí no mundo, nunca mais parei. Professor, eu devo ter operado, pelos meus cálculos, eu anoto tudo que eu faço, em torno de cerca de 17 mil seres humanos, não é pouca coisa. Entre grandes, médias e pequenas cirurgias, e continuo operando até hoje. Eu gosto de operar, me sinto bem, que eu acho que eu estou ajudando a pessoa a melhorar a qualidade de vida. Então, Nataline, você talvez seja das pessoas que eu conheço que persistiu num projeto, né, que, por exemplo, um projeto comunitário lá no Cangaíba, né? Você e vários colegas que tiveram um compromisso de décadas, né, com a saúde pública, com a saúde das pessoas necessitadas, né? Se você pudesse falar um pouco dessa experiência aí de décadas no Cangaíba, né? O Cangaíba, o bairro do Cangaíba fica, a gente brinca, 2 tombos depois da Penha, na igreja Bom Jesus do Cangaíba. Eu passei aqui a escola, os 6 anos da escola, preparando um grupo de colegas aqui para, depois de formados, a gente ir atender o povo. E nós fizemos uma opção que muita gente falou que era uma loucura da nossa parte e que eu não me arrependo de atender gente pobre. Então eu decidi na minha vida, eu vou atender gente pobre, mesmo que eu ganhe menos dinheiro, mas eu acho que o salário invisível da satisfação de dar assistência às pessoas que precisam, esse salário invisível é impagável, ele é muito grande. E foi assim que a gente fez. Então nós estamos há 48 anos no bairro do Cangaíba, na igreja Bom Jesus, com voluntariado médico, e lá já foram atendidos 160 mil seres humanos nesses 48 anos, e eu operei ali no fundo da igreja, junto com o Dr. Nassimi, Dr. Francé e tantos outros, né? Cerca de 3 mil pacientes. Então a gente tem lá, até hoje nós vamos lá, e a partir do trabalho médico do consultório, professor, nós saímos para fora do consultório e a gente começou a mobilizar a população em torno das lutas por melhores condições de saúde. Então, para ter uma ideia, o trabalho nosso, a gente acha que nós conquistamos, acha não, isso é uma realidade, cerca de 23 unidades básicas de saúde na Zona Leste,
com reivindicações a partir daquela base do ambulatório médico voluntário do Cangaíba. Ou seja, eu acho que muitas coisas... Filhos, né? Olha, Produziu filhos. terminar lixões, conquistar esgoto, conquistar água, iluminação pública, asfaltamento, porque saúde é uma coisa ampla, né? Não é só o remédio e a consulta e o remédio. Saúde é como você vive, né? E aquele trabalho é muito interessante, tenho um orgulho enorme, muito prazer de estar atendendo ali até hoje. Vai fazer 50 anos daqui 2 anos. Nós vamos fazer uma festa, o senhor está convidado, todo mundo está convidado. Tenho o privilégio de ter um livro assinado seu do Cangaíba, que está lá num local estratégico da minha estante, né? Eu acho que são poucos os projetos no Brasil, né, que duram aí 5 décadas, né, e que têm tantos frutos, né? Só a consistência do trabalho médico, do trabalho da saúde, que consegue gerar isso, né? Então, nesse sentido, esse é um trabalho único, né? Eu acho que a Escola Paulista de Medicina tem orgulho de que os filhos, né, alguns dos filhos da Escola Paulista de Medicina tenham participado de um projeto dessa dimensão, né? E a gente aplica lá naquele ambulatório, que vem gente do Brasil todo, viu, professor? As pessoas telefonam para os parentes, Pernambuco, o cara toma um ônibus lá, viaja 2 dias para vir fazer uma consulta no nosso ambulatório. É inacreditável. A gente aplica ali uma coisa que a gente aprendeu nos bancos da Escola Paulista de Medicina, no Hospital São Paulo, que é da SPDM, é importante falar, né? Nós aprendemos a gostar de gente. Então a gente vai ali porque a gente gosta de gente, então a gente acolhe as pessoas, procura ter começo, meio e fim. E as pessoas valorizam isso, se veem amparadas pelo profissional médico. Essa é a medicina que a gente acredita e que nós aprendemos aqui nos anos que passamos e depois na convivência que a gente tem com vocês aqui na SPDM, com os professores lá, muitos meus colegas de turma são professores titulares, a gente continua se abastecendo dessa energia. Gostar de gente é o termo que é o nosso emblema do atendimento Cangaíba. Agora, Natalini, você é uma das pessoas também, poucas pessoas que eu conheço que foi para a vida pública, né, na sua vereança aqui na cidade de São Paulo, e saiu com a cabeça erguida, né? O que para nós da Escola Paulista de Medicina é um orgulho termos um profissional que foram 5 gestões, 5 mandatos. 5 mandatos. Com 5 mandatos, poderia ter sido reeleito, né? E você optou de interromper a sua vida política na vereança e ter novos caminhos. Eu gostaria que você pudesse falar dessas 5 mandatos na Câmara Municipal de São Paulo. O nosso ativismo político, o meu ativismo começou antes da escola, eu comecei com 12 anos, então já vai para quase 70, são 59 anos de ativismo político e social. E nunca parei, e não vou parar, só vou parar, nem no caixão eu acho que eu vou parar, tá certo? Eu vou sentar e fazer uma fala lá na hora do enterro. Mas então, professor, é assim, eu fui diretor do Sindicato dos Médicos, fui delegado da Associação Paulista de Medicina, fui chefe na prefeitura, fui secretário de saúde, presidente do COSENS, presidente do CONASENS, e me elegi vereador porque as pessoas falavam, não, você tem que ir para o parlamento, você tem que ir lá ter uma tribuna, é mais representativo. Eu fui sendo levado e aceitei. E lá entrando, eu fiquei 20 anos na Câmara. E eu produzi na Câmara, professor, 419 projetos de lei, aprovei 147 leis, algumas leis muito significativas para a cidade de São Paulo, como merenda orgânica nas escolas, reuso de água para lavar a rua, plantio de árvore, na parte médica, para psoríase, nós fizemos muitas patologias, nós criamos leis, né, para amparar o Alzheimer, nós aprovamos uma lei, álcool e drogas, bom, enfim. Fui secretário do município 2 vezes e secretário de Diadema 1 vez. Então eu tive uma passagem.
Mas por que que eu deixei? Eu, sinceramente, eu cansei um pouco, sabe? Porque eu saí de lá com as mãos um pouco machucadas, de tanto dar murro em ponta de faca, né? A cabeleira embranqueceu de tanto sofrer, de tentar fazer as coisas, e o mundo político, o jogo de interesses é muito violento, e quem não se vende, quem não trabalha por dinheiro ou por poder, sofre muito para impor as suas posições. Então eu era muito briguento, fiz 2.200 discursos nesses 20 anos, 97% de presença nas sessões, tanto nas comissões como no plenário. O pessoal falava, pô, mas Natalini não falta, nós vamos ter que aguentar. Ele outra vez, eu dizia, tem que aguentar. Mas cabeça erguida, isso que o senhor falou é verdade, né? Não há, eu brinco, né, professor, que eu sou um carro já um pouco velho, o motor já está meio, às vezes bate pino na subida, mas não tem um arranhãozinho moral na lataria. A lataria é íntegra. Sabe aqueles opalas velhos de lataria íntegra? Então, esse aqui é um aspecto que eu acho que vale a pena salientar, né? Alguém que tenha permanecido na medicina, né? Permanecido na vereança, né? Por 5 legislaturas e saia tranquilo, né? Continua a vida, e nós vamos falar um pouco da vida pós-vereança em seguida, né? Realmente vale a pena de ser destacado, né, de que você saiu arranhado, né, pelas brigas, porque é uma briga difícil, né? É muito difícil. Os interesses são muito díspares, né? Então, o poder econômico é muito forte, as necessidades populares são fortíssimas, e o mandatário, o prefeito, os secretários, eles ficam entre atender o poder econômico ou atender as necessidades do povo. Eu, como vereador, sempre defendia que o poder público atendesse, não deixasse de atender a economia, os grandes grupos, não deixasse de conversar, de atender, de dar oportunidade. Mas, em primeiro lugar, matar a fome do povo, ter casa para morar, ter unidade de saúde para ser atendido, ter escola para estudar, ter segurança, e ter moralidade pública. E depois eu abracei, professor, a causa do ambientalismo, me dediquei muito a ela. Então a gente... Então, esse é um aspecto que eu gostaria de perguntar. Assim, você, além da saúde, acho que dentro de você ampliar o conceito não só de medicina, o conceito de saúde, você abraçou a causa ambiental, né? Eu gostaria que você pudesse dar um resumo de todas as ações que você fez na parte ambiental. A parte ambiental a gente pratica desde os bancos da Escola Paulista. Porque também os professores ensinaram para a gente, eu tive aula com o Walter Eliezer, não preciso falar mais nada, né? Com aqueles professores lá da medicina preventiva. E eles ensinaram a gente que não tem saúde do corpo se não tiver saúde da alma e saúde do meio que a pessoa vive. Nós aprendemos isso aqui na Escola Paulista. E aí, nós praticamos isso a vida inteira. E foi num crescendo, professor. Quando eu fui presidente do CONASENS, nós criamos num congresso, lá em Quebec, o Fórum das Américas dos Municípios Saudáveis. O município, por exemplo, de Sorocaba, virou aquela coisa toda, né? Por quê? Porque o secretário de saúde lá era secretário do CONASENS, estava no congresso e trouxe para Sorocaba, Limeira, Sorocaba, São Caetano, vários municípios do estado e do Brasil compraram aquela, e a gente que liderava. Agora, na Câmara, eu consegui fazer bastante coisa, mobilizar um setor da comunidade para defender área verde, para defender reuso da água, para defender energia fotovoltaica, para defender a limpeza do ar, junto com outros professores, outros médicos, outros estudiosos. Então, o trabalho ambiental nosso, graças a Deus, é muito respeitado. E eu nunca deixei de operar os pacientes, eu nunca deixei de atender as consultas, visitar as pessoas em casa, ir no Cangaíba. Meu consultório em Santa Marta tem mais de 40 anos, está lá ainda, continuo atendendo, junto com essa atividade política e ambiental. Eu consegui somar isso aí, me dá uma felicidade enorme. Obrigado.
Agora, Narine, vamos tentar falar um pouco mais sobre o futuro da medicina e acho que você tem aí esses 50 anos aí de formado, não mais 53 anos de formatura, né? Formado é 48. 48, de 53 Escola Paulista de Medicina. Como é que você está vendo aí o futuro da medicina? Como é que você está vendo como nós devemos nos pautar, né? Acho que a medicina está mudando muito, né? Nós tivemos esse aumento de escolas médicas, né? A medicina às vezes está se transformando em algo que a gente às vezes começa a não reconhecer, né? Como é que você vê isso e como é que essa sua luta de 53 anos possa continuar aí nesses próximos anos, né? Olha, eu vejo com muita preocupação, mas com muita esperança também. São dois sentimentos quase que opostos, vamos dizer, mas preocupação por quê? Quando eu me formei tinha 73 escolas médicas, hoje tem 400. As escolas de péssima qualidade, formando profissionais não preparados, sem hospital-escola, a antítese do que é a Escola Paulista de Medicina e a SPDM. Nós temos visto pelo Brasil afora. Além disso, a saúde no Brasil, o povo brasileiro é pobre, depende muito da saúde pública. O SUS, nós fizemos uma luta enorme, vocês participaram de toda a luta para implantar o SUS. Mas o SUS sempre teve um financiamento muito menor do que ele precisa. Então, o SUS faz milagre, né? Com a ajuda de Nossa Senhora Aparecida, eu sempre brinco, o SUS com pouco dinheiro faz um montão de coisas e atende 175 milhões de pessoas no Brasil. Muito bem. Qual é a preocupação? O dinheiro é pouco e as demandas são enormes. A formação dos médicos está sendo muito ruim. O governo está buscando médicos fora do Brasil sem revalidar o diploma desses médicos. A gente não sabe nem de onde vem direito os médicos que estão vindo e já caem no mercado para atender o povo. Isso nos preocupa muito também. As condições de trabalho dos médicos, muitas vezes por falta de financiamento, é ruim. Então isso é uma preocupação enorme que a gente tem. Mas qual é a esperança? Nós conseguimos, por exemplo, aprovar, e hoje está no Brasil inteiro, as organizações sociais de saúde, como a SPDM, que foi a primeira. A SPDM foi a primeira organização social de saúde que começou o trabalho. Hoje é uma entidade enorme, absolutamente isenta de qualquer problema moral, de qualquer questão. É um exemplo de gestão, não é? E vai assumindo a atenção básica, hospitalar. Isso foi um avanço enorme. Depois vieram outras. Agora, a preocupação, surgiram algumas hoje que são suspeitas, não são aquelas do começo, aquelas 14 que surgiram no início, em 1996, que até hoje estão aí prestando serviço. Então, a preocupação e a esperança são dois sentimentos que eu tenho diante dos desafios da ciência médica. Agora, nós avançamos muito nas vacinas, da produção, né? Agora estamos com uma queda na vacinação por causa de propaganda contrária. Avançamos, agora tem a telemedicina que está começando, que é uma revolução, técnica cirúrgica, tudo isso está avançando muito. Eu acho que nós vamos, com luta, nós vamos superar essas preocupações. Você sempre participou muito dos movimentos médicos, quer seja na parte dos sindicatos, na Associação Paulista de Medicina. Como é que você vê a sua participação nesse futuro? E aí acho que fica mais importante ainda que as organizações de representação médica tenham assim, clareza e que tenham credibilidade, né? Como é que você vê os seus próximos anos trabalhando, defendendo a medicina desses 50 e tantos anos? Bom, eu desde estudante que a gente faz uma agitação psicomotora para o bem da medicina e para a dignidade do trabalho médico, não é? E da saúde em geral, porque tem outros profissionais na área médica. Mas o médico é um cara que, quando fala com o povo sobre saúde, o povo pensa na figura do médico. Eu acho que a gente, durante todos esses anos, eu fundei a Ameriansp, uma das primeiras associações de médicos residentes do Brasil. Fui diretor da chapa, junto com o Agrimeron Cavalcante, que era o presidente, da chapa do Sindicato dos Médicos em 1978,
que transformou o Sindicato dos Médicos, naquela época, numa grande instituição. Todos os movimentos em defesa da saúde pública, do bom atendimento ao paciente e da dignidade do trabalho médico, eu participei desde 1970 e continuo participando até hoje em todos os fóruns possíveis, seja nas entidades associativas, seja no Conselho Regional de Medicina, que a gente fez muitas parcerias em diretorias passadas, né? Ou seja na Câmara Municipal, onde eu dediquei 50% do meu mandato para a saúde e para a defesa da profissão médica. Então eu me considero um médico que procuro ajudar o médico a ser feliz na sua profissão e prestar um bom serviço à população. Vou continuar assim enquanto eu puder. Ora, em primeiro lugar, é trazer o Conselho Regional de Medicina de São Paulo para o protagonismo que ele deve ter em São Paulo e que perdeu nos últimos anos, né? Segundo lugar, então, o Conselho ele tem que ser a cara dos médicos na sociedade. Dizer, olha, nós opinar nas questões da saúde e nas questões do trabalho médico para dentro da categoria e para fora. Segundo, ele tem que ter uma medicina, ele tem que defender uma medicina baseada na ciência. Então, quando um Conselho Regional de Medicina ele se cala diante do negacionismo com respeito às vacinas, ele está cometendo um ato muito grave contra a medicina e contra os médicos, porque a vacina é uma das maiores conquistas que a humanidade teve, e isso aconteceu. Então, a gente quer ter um conselho que trabalhe, que faça uma medicina baseada na ciência, no avanço científico. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, dignidade do médico acima de tudo. A profissão médica ela precisa ter condições para ser exercida. Respeito ao profissional, liberdade de conduta do profissional, tá certo? Entender que preparar o médico para ele defender a ética médica, ter um código de ética, o conselho tem que estar ali preparando continuadamente os médicos. E, na minha opinião, também defender o doente, o paciente que a gente vai atender, que não pode ser... Nós médicos temos que acolher os nossos pacientes. Somos a favor do exame de revalida para os médicos que vêm de fora, para não baixar mais ainda o nível do ensino médico brasileiro. Somos a favor do ato médico, não que outros profissionais não possam exercer os seus afazeres, mas tem coisas da saúde que o médico é preparado para fazer. Não pode você terceirizar aquilo. Então, defender o ato médico eu acho importante, com todo respeito aos demais profissionais, como a gente fala popularmente, cada macaco no seu galho. Isso também nós vamos fazer no CRM. E retomar o diálogo, a parceria que o CRM tem com todas as instituições de saúde e com a sociedade em geral, no estado de São Paulo, porque já foi muito mais representativo do que é hoje. Bom, Gatalini, muito obrigado aí por ter repartido conosco aí toda essa vida aí de 53 anos aqui na Escola Paulista de Medicina e lançado tantas influências, quer seja na vereança, quer seja no meio ambiente, quer seja no meio médico. Para nós, da Escola Paulista de Medicina e da SPDM, é um privilégio ter alguém com tanta credibilidade, que manteve a credibilidade por tanto tempo e que possa ajudar tanto, ainda mais agora a medicina, nessa próxima fase dos cabelos brancos, né? E que possa continuar ajudando a medicina e a saúde pública aqui no estado de São Paulo. Diz o ditado popular que o bom filho a casa torna. Pois eu sou um filho que nunca saiu da casa. Eu sempre fiquei próximo da casa, essa casa foi meu pai e minha mãe. E eu faço questão de dizer que eu tenho uma honra, um orgulho muito grande de ter um relacionamento enorme com a Escola Paulista, com os professores, com o corpo docente, os alunos, de ter uma relação enorme com o Hospital São Paulo, com o seu diretor, o seu superintendente, o Dr. Nassim Salomão Mansur,
que atende com a gente como voluntário lá no Cangaíba, junto com o Francé, e também uma honra enorme de pertencer ao Conselho Administrativo da SPDM. Não é? Por quê? Porque a SPDM, eu já falei, é uma organização social pioneira no Brasil nessa modalidade de atendimento do SUS, né? Absolutamente íntegra, composta por gente competente, sob a sua presidência, mas com a diretoria, Dr. Marinho, Dr. Gaspar e tantos outros que estão aqui. Então eu tenho honra e orgulho de ser membro do Conselho Administrativo. E também tenho uma satisfação enorme de, pela terceira vez, ser convidado pela Unifesp, que é a universidade criada, nascida da Escola Paulista, que hoje envolve muito mais cursos e muito mais abrangência, ser convidado pela terceira vez para ser membro do Conselho Universitário da Unifesp, o CONSUL. Não é? Sou membro de lá, com muita honra, a reitora me convidou pela terceira vez, eu estou fazendo um trabalho, sempre defendi, sem corporativismos lesivos, sempre defendi os interesses da escola e os interesses da Unifesp, junto ao poder público, junto aos governos, junto à sociedade, sempre me coloquei, por quê? Fico com a alma tranquila de defender o que é bom. Então, não tem nenhum problema sair numa reivindicação de um terreno público municipal. Quantos nós conquistamos aqui para expandir as ações da Escola Paulista, da SPDM ou mesmo da Unifesp. Então é assim que a gente faz. Enquanto eu tiver, vamos dizer, energia, eu estou nessa luta junto com vocês, pode acreditar. Tá? Eu sou um soldado da nossa causa. Muito obrigado. Eu que agradeço.